2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 3. 1, 2. Oi, som. Oi, 1, 2, 1. Olá, bom dia para vocês que estão nos vendo aí, o pessoal que está do outro lado. Natália, bom dia para você, minha querida. Deus te abençoe bem muito, bem muito, bem muito. Nós amamos você também, mais no 2024 que 2023, tá bom? Neia, Eliés Mendes, bom dia para vocês. Madalena Ferreira, um abraço, minha querida. Um abraço bem grande, bem forte para Ivone. Fernanda Santana, um abraço, minha querida. Mônica Alves, Natália Rodrigues, a Miriam Santos. Você estava com a gente ontem, não estava, Miriam? Estava com a gente ontem. Mônica Alves, que não falta também. Marloiva Fila, um abraço. Rosa Celeste, que nome bonito. Bom dia, querida. Lau Bibiana, um abraço. Professora Shirley, um abraço carinhoso para você, minha amiga. Carmélia Franco, Luzinete, gente, que coisa boa ver vocês aqui. José Alves, um abraço também, meu amigo. Deus encha você de força e coragem, viu? Muita força, muita força. Que Deus continue ajudando a todos, dando um dia especial de reflexão, para que cada um de nós possa pensar sobre o que aconteceu e fazer planos bons para o novo ano. Adão, Flávia, Elaine Wasler, Ivone Rossan, Sueli Fossey, um abraço bem grande, bem carinhoso. Que Deus encha vocês de bênção, de coragem, viu? Vocês já têm o livrinho do novo ano, do ano bíblico deste ano de 2024. Vocês já têm. Vai estar no site nosso amanhã cedo, junto com a lista de versos. Os versos que a gente decora. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Dá uma olhadinha. Aqui foi colado na capa dessa Bíblia para ficar mais fácil. E a gente vai decorando um verso por semana. Você não pode esquecer disso. É importante manter, entesourar a palavra de Deus no seu coração, tá bom? Que ótimo! Louvado seja o nome do Senhor. E também o livrinho, vocês vão poder clicar no site amanhã cedo e pegar todo o material. Amanhã é dia da gente ler o prefácio. Joana, me dá um dos livrinhos, por favor, me dá aqui. Eu te agradeço por me dar, muito obrigada. É este o livrinho que vocês vão lá, vão ver em PDF, tá bom? O ano que está mostrando aqui é 2012, não se importe com isso, porque na verdade é perpétuo o material que nós temos aqui dentro. É que a Escola de Profetas, desde 2012, tem esse material impresso. E por dentro vocês vão encontrar como é que se faz a informação acontecer. Amanhã nós vamos estudar Salmo 1 e Salmo 2, que é a parte da Bíblia, e do Patriarcas e Profetas, o prefácio, tá bom? Então nós temos que estudar hoje. Eu já estava falando para os alunos ontem que eu faço o estudo da minha lição da escola sabatina com antecedência e o estudo do ano bíblico também. Assim eu consigo ir buscando outras informações durante o dia, durante o tempo da semana. Eu consigo informações que vão enriquecendo a informação do ano bíblico. Eu não deixo somente esta informação. Eu procuro que em outros livros se encontra sobre o mesmo assunto. Bom? Então vamos orar juntos agora e vamos cantar um hino diante do Senhor. Vamos, queridos, vamos ajoelhar.
Pai Santo, glórias ao Teu nome por estarmos terminando mais um ano de estudos da Tua Palavra, ano bíblico. Que privilégio, Senhor, que chance que nós temos. Estamos aqui agora com alegria, Senhor, diante da Tua presença, para Te pedir iluminação. Não só para fazer essa recapitulação, mas também, Senhor, para fazermos planos que agradem ao Senhor. Que sejam os Teus planos para um novo ano. Abençoa essa multidão de pessoas que estão conosco, essa quantidade de irmãos, amigos que acompanham o estudo junto contigo. E eu rogo, Senhor Deus, por eles. Levante a sua mão, Pai de amor, sobre eles, sobre a mente, sobre o coração deles, sobre a família, e dê a eles a paz. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos cantar juntos? Então vamos lá. O hino que foi escolhido por Railana, a Railana escolheu o hino aqui, é 348. Vem me ajudar, Railana, pega aquele microfone ali, filha. Vamos lá? E a Railana vai cantar junto com a gente estes hinos agora. Então vamos lá, pode colocar, Kalel. E você canta também. Encha seu coração de música, de cânticos celestes, e que Deus te abençoe muito. Graças dou sim pela vida que o bom Deus a mim legou. Graças dou por meu futuro e por tudo que passou, pelas bênçãos derramadas, pela dor e aflição, pelo seu cuidado infindo, pela graça do perdão. Graças pelo azul celeste e por nuvens que há também, pelas rosas do caminho e os espinhos que elas têm, pela aurora, pela noite, pela estrela que brilhou, pela prece respondida, pela esperança que raiou, pela cruz e o sofrimento e eterna ressurreição, pelo amor que é sem medida, pela paz no coração, pela lágrima vertida e o consolo que é sem par, pelo dom da eterna vida, sempre a Deus irei louvar. Amém. Quantos motivos nós temos, né? Sim. Louvado seja o nome de Deus. Isso só é possível pela graça de Deus. A graça do Senhor. Vamos cantar um hino sobre a graça. Vamos pedir a Deus que Deus nos abençoe ao cantarmos esse hino. Eu imagino os anjos do céu tomando o tom da nossa voz e cantando junto. Graça, graça de Deus. Graça é um ponto de encontro, lugar onde os fardos se espalham no chão, onde todo que chega cansado, tranquilo, descansa se explica em uma
lá eu posso entender o que o céu me traduz. A morte era minha sentença, mas agora sou livre em Jesus. Graça simples assim, perdão se recebe, se aceita, enfim, pecado não se explica, pecado se paga e Cristo pagou por mim. Havia imensa separação entre a raça caída e o Deus do perdão, mas a graça fechou o abismo e sem hesitar estendeu-nos a mão, mostrou-nos a estrada de volta à casa do Pai, onde iremos morar, nos dar a esperança que move, a certeza que Cristo em breve virá. Graça simples assim, perdão se recebe, se aceita, enfim, pecado não se explica, pecado se paga e Cristo pagou por mim. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigada, filha. Muito obrigada, viu? Que tremenda letra, que tremendo hino. Você sentiu isso, Cleo? Você percebe que isso é para você, foi na sua vida? Fátima, foi para você, foi para a história dos seus filhos. Ninguém precisa perder a batalha. Nenhuma pessoa nessa terra. O Senhor Deus tem solução para tudo. Osana, Luzinete, Mônica, Shirley, a Natália, um abraço grande para vocês. Que agora, com a Bíblia aberta, todo esse povo que está conosco possa receber a bênção de Deus que o Senhor Deus tinha planejado, não só para o final do ano, mas para iniciar um outro. Vamos abrir a Bíblia agora? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no último livro do Velho Testamento, Malaquias. Para começar bem, é preciso ter tido uma continuidade interessante. A não ser o Senhor Deus do universo, todos tiveram alguém que veio antes dele. Todos os anjos tiveram que, para viver sua vida vitoriosa, alguém de vitória antes de si. E isso é muito importante. Os anjos tiveram alguém de vitória antes de si. Adão teve alguém de vitória antes de si. E se você observar quantas vitórias o Senhor Deus nos deu esse ano, quantas coisas especiais, quanta bênção o Senhor Deus nos concedeu, imerecidas, nenhuma delas nós merecíamos, nenhuma. E você precisa pensar sobre isso. Que bênção poderosa o Senhor Deus concedeu a seus filhos. Aqui no finalzinho do Velho Testamento, Malaquias, capítulo 4, o Senhor Deus decidiu terminar o Antigo Testamento com uma promessa, com algo grandioso. Veja, além de explicar como é que vai terminar a história do pecado, o capítulo 4 de Malaquias explica de uma forma bem concisa e bem rápida como vai terminar a história do pecado. O que vai acontecer com quem sobreviver ao pecado? Aliás,
Eu volto a dizer, todas as pessoas deveriam sobreviver ao pecado. Deus fez provisão completa. A história do Antigo Testamento é a prova, era o anelo, era o anseio, era o desejo de que viesse esta solução, de que chegasse a solução, de que a solução que estava à disposição viesse morar entre nós. Isso é a história do Velho Testamento, a maneira como Deus agiu para que o povo pudesse estar preparado para receber Jesus. E a história do Novo Testamento é como o próprio Jesus viveu aqui e a causa o que foi o resultado do trabalho de Jesus na vida destas pessoas e como o mundo vai terminar. Vamos lá, dá uma olhadinha em Malaquias capítulo 4, onde o Senhor Deus pede e termina da seguinte maneira, o 4:4. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhes mandei em Horebe, para todo Israel, os estatutos e juízos. Olha como termina. A palavra de Deus sempre nos faz lembrar de seus mandamentos, de suas orientações. E continua, vede, eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha à terra e fira com maldição. Olhe para cá. O Velho Testamento termina avisando que alguém viria preparar o caminho do Senhor. Elias, que foi João Batista, né? E eu queria que você pensasse sobre isso. O que é o Velho Testamento, o que é o Novo? O Velho Testamento é o anelo, o desejo, a vontade, a expectação. O Novo Testamento é a realização. O Antigo Testamento mostra o Criador. O Novo Testamento mostra o Redentor. O Antigo Testamento mostra um Deus majestoso. O Novo Testamento mostra Pai Nosso. O Antigo Testamento mostra as primeiras coisas. O Novo Testamento mostra as últimas coisas. O Antigo Testamento mostra uma obscuridade espiritual tremenda entre os povos e muitas vezes no povo de Israel. O Novo Testamento mostra a luz do mundo e nos ensina a sermos a luz do mundo. O Antigo Testamento mostra quantas vezes a vitória de Satanás, mas o Novo Testamento mostra a derrota de Satanás. Não é? O Antigo Testamento mostra quantas maldições pelo pecado. E o Antigo Testamento termina mostrando maldições que o pecado causa, mas o Novo Testamento mostra remédio contra o pecado. O Antigo Testamento mostra que a morte reina. O Novo Testamento mostra a vida eterna. O Antigo Testamento trazia sacrifícios de sangue. O Novo Testamento mostra Cristo, o Cordeiro, o verdadeiro sacrifício. O único. O Antigo Testamento mostrava uma escravidão tremenda. O Novo Testamento, liberdade. O Antigo Testamento nos mostrava a lei de Deus. O Novo Testamento mostra a lei e o Evangelho. O Antigo Testamento mostra figuras e sombras. O Novo Testamento mostra substância. O tipo encontra o antítipo, não é? Olha que coisa linda. As cerimônias exteriores no Velho Testamento, no Novo Testamento são encontradas experiências interiores. Sacrifícios exteriores no Antigo Testamento e no Novo Testamento, aqui, ó. Realizações interiores, é lá dentro que o Senhor Deus espera, porque agora o sacrifício é vivo, é a pessoa, é o ser humano, é o coração, é a entrega da vida. No Antigo Testamento você encontrava o código escrito, no Novo Testamento ele é escrito no seu coração. No Antigo Testamento você encontrava profecia, no Novo Testamento o cumprimento dela. Havia profecia, chega no Novo Testamento, ela se cumpre. No Antigo Testamento, o Messias é esperado. No Novo Testamento, ele é nosso Salvador vivo entre nós. No Antigo Testamento, o paraíso foi perdido. No Novo Testamento, paraíso recuperado. Que coisa linda. A Bíblia, ela se completa. E imagine, o Senhor Deus nunca nos disse o dia que Jesus nasceu, mas contou com detalhes como foi antes de sua encarnação. O livro de Mateus é uma preciosidade para explicar isso.
Como foi que Jesus, que o Pai decide mandar Jesus se transforma num embrião e vai para dentro da barriga de um ser humano. Que coisa tremenda. Todas as conversas, de maneira muito clara, entre o anjo e Maria e entre anjo e José. E depois a vida que Maria levou, toda a expectativa na sua gestação para o Salvador do mundo vir à Terra. É aqui no livro de Mateus que aparecem a visita dos magos. Existem alguns detalhes que não aparecem nos outros evangelhos, né? Os 4 primeiros evangelhos da palavra de Deus no Novo Testamento trazem para nós informações distintas, com clareza. O primeiro, por exemplo, Mateus, quer explicar tudo sobre Jesus. Mateus foi inspirado por Deus para explicar sobre seu nascimento, vida, tentação, batismo, vocação dos primeiros discípulos, características sobre os discípulos, detalhes sobre onde Jesus passou, coisas que os outros não pararam para observar. Mateus observa. É muito interessante você observar que até o travesseiro, como era quando Jesus vivia ali, o que acontecia com ele. Mateus é detalhista para explicar algumas coisas que outros não explicaram, até sobre os milagres. O livro, então, seguinte, o evangelho seguinte, que é o evangelho de Marcos, é bem curto, é resumido. Este evangelho de Marcos, ele é um detalhe que você pode observar na maneira como ele começa. Ele já não começa com Jesus, começa com João Batista. Ele tenta explicar aquilo que no Velho Testamento se terminou dizendo que aconteceria. Enviarei Elias. E ele começa com Elias, com o Elias do Novo Testamento, não é? E vai explicando as curas de Jesus. Ele se impressiona, Marcos se impressiona com as curas, a família de Jesus, o que estava ao redor de Jesus. Não tanto Jesus, mas os resultados de sua vida, por onde ele passava, o que acontecia quando ele, então, entrava em contato com a humanidade. Já o Evangelho de Lucas se preocupa com milagres. Milagres. Como eram os milagres? Como eles aconteciam? Quais eram as responsabilidades de alguém quando recebia um milagre do Senhor? Como Marcos, o livro de Lucas, traz os milagres, mas de uma forma mais própria, explica o que acontecia com as pessoas após os milagres que Jesus trazia à vida destas pessoas, não é? São situações que, se você tiver a chance, e terá, de neste ano se sentar e fazer um estudo detalhado sobre os 4 evangelhos, colocando o que embaixo de cada tabela, eu faço muito isso, o que cada um deles falou e o que foi omitido de um para com o outro. Porque se você pegar toda a história, dá uma história muito linda, uma história muito perfeita, mas você percebe que para alguns, algumas situações da vida de Jesus eram importantes, outras não tanto. Mas todas elas fazem um livro muito bonito e muito perfeito. Quem mais falou sobre Jesus de forma própria, sobre sua divindade, ele como Deus eterno, sobre sua salvação que haveria de trazer, foi João, o apóstolo. Como João, em sua misericórdia, trouxe e detalhou a teologia de Jesus. Nada melhor do que alguém que viveu com Jesus como ele viveu, que esteve tão próximo, para explicar teologicamente como era a vida de Jesus. Não era uma citação de eventos, era uma explicação celestial para que os discípulos pudessem compreender, para que as pessoas que viessem depois, você e eu, pudéssemos entender que Jesus era Deus, que o Filho de Deus era Deus entre nós. Deus conosco, o nosso grande Senhor. O livro de Atos é um livro histórico, mostrando que, na verdade, não deveria ser Atos dos Apóstolos, deveria ser Atos do Espírito Santo. É a ação de quem ficou no lugar de Jesus para continuar dando atenção à igreja, o caminho que a igreja deveria seguir. E aqui nós vemos os trabalhos da igreja do Senhor, a ascensão da igreja que ficou depois de Jesus ter ido ao céu e os trabalhos tremendos que foram executados por aqueles que, cheios do Espírito Santo, deveriam levar avante a obra do Senhor. E então nos traz um herói tremendo, depois de explicar sobre a vida dos discípulos, começa nos explicando sobre Saulo de Tarso, né? Que então é o nosso Paulo, um herói poderoso que foi escolhido pelo
próprio Jesus para ocupar um lugar de apóstolo dos gentios, assim como Pedro. Que tremenda vida de Paulo, que gloriosa vida deste homem. E eu fico impressionada de ver como Paulo, mesmo em meio às algemas, mesmo em meio de tempos terríveis, escrevia cartas de ânimo para os romanos, para os hebreus, para os tessalonicenses, para os colossenses. Ele escrevia cartas de ânimo e de repreensão, como se ele não estivesse passando por qualquer problema. Você já parou para pensar um negócio desse? Eu vou te fazer uma pergunta. Chicoteado, perseguido, angustiado, perdendo todo o prestígio, ele perdeu todo o prestígio humano, passando por dificuldades de diferentes maneiras. Por que ele não perdeu o juízo? Uma boa parte das pessoas hoje em dia não podem ser apertadas. Elas não podem passar por dificuldades. Quando elas passam por dificuldades, pelas pequenas dificuldades que nenhum de nós passou o que Paulo passou. Nenhum de nós passa por qualquer coisa nem parecida com os discípulos. Mas quando passa por alguma coisa, elas explodem. Por quê? O que acontecia? Que poder era esse que estava atrás da vida destes homens? Que tinham a capacidade de escrever a carta aos romanos? É um negócio fabuloso, é um compêndio teológico poderosíssimo, não somente para orientar, mas para ensinar um povo pagão e recém-trazido para o Evangelho de Cristo, como alcançar os outros romanos. Olha que coisa linda. Eu estou mandando para vocês informações que eu espero que, ao vocês ouvirem e entenderem, possam trazer outras pessoas para o Senhor. Olha o que ele disse, que era a vida e o Evangelho de Cristo. Dá uma olhada em Romanos capítulo 1. Olha o que ele comentou aqui, e em Tito é repetida esta mesma informação. Olha o que ele diz, Romanos capítulo 1, verso 5. Olha aqui, perdão, eu vou ler desde o verso 1 em diante, Romanos 1, 1 até o 5. Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas Santas Escrituras. Essas Escrituras que ele está falando é o Antigo Testamento. Continua lendo. Acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, e foi declarado filho de Deus com poder segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo nosso Senhor. Agora olhe, pelo qual, está falando de quem? Pelo qual? De Jesus, né? Pelo qual recebemos a graça e o apostolado, por amor do seu nome. Para quê que você recebe graça? Para quê? Para a obediência da fé entre todos os gentios. Quem recebe graça, obrigatoriamente tem que obedecer, porque a graça é dada para obedecer. Olha que linguagem que Paulo vai e fala aos romanos que eram pagãos, muito pagãos. Ele deixa claro para eles, ele não diz meias palavras. E ele diz, isso é tipo de vida que você terá que levar para as outras pessoas. É isso, romanos, vocês cristãos convertidos terão que levar estas verdades para eles. Aqui o Paulo explica com clareza a justificação pela fé, explica a diferença entre a lei e o Evangelho, com clareza. A palavra de Deus em Romanos traz para nós justificação pela fé com uma abertura muito grande, para dar para nós uma informação da vida através do Espírito e que Jesus é o segundo Adão. Não existe como alguém ler o livro de Romanos e continuar da mesma forma. O livro de Romanos, ele é abertura para que o cristão recém-convertido, entenda a verdade e possa passar a verdade para outras pessoas. Não foi diferente quando ele chega e começa a explicar a verdade ao 1º e 2º Coríntios. 1º e 2º Coríntios, a igreja recém-formada estava passando por dificuldades terríveis, de apostasia, de envolvimento com os de fora, brigas e litígios entre irmãos, costumes mundanos, informações que vinham de fora e passavam para dentro da igreja, e Paulo precisava, com clareza, explicar para eles, não é assim que se vive. Na igreja de Cristo não se faz assim. Na igreja do Senhor é de uma outra maneira. Preciso que você compreenda algo que Paulo explicou em 1º e 2º Coríntios, que serve para nós com todo cuidado hoje.
Quando você se torna cristão, quando você se torna adventista do sétimo dia, quando você pega a palavra de Deus na sua mão, você muda de identidade e de nacionalidade. Eu vou repetir o que eu estou dizendo. Foi o que Paulo queria dizer aos coríntios. Você, olhe bem, mudou de nacionalidade. Você não pode mais ter os costumes do lugar onde você mora, de onde você vive, dos teus antepassados, dos teus antecedentes. Você tem que ter agora a ideia de que você vive no céu, sua pátria é celestial. Você não mora mais aqui. Você tem que ter a ideia e a cara do povo de lá. Você não pode mais viver as coisas que você vivia. Não tem mais os mesmos costumes. Agora os costumes são os costumes celestes. Você tem que moldar sua vida ao que Deus pediu. Então você vai ter que estudar sobre isso. Vai ter que entender o que é a maneira como vive um apóstolo de Cristo. Porque Paulo não entendia que era só ele apóstolo. Ele dizia que todos que se encontram com Cristo têm a sabedoria do Espírito e são apóstolos do Senhor. E foram estas as informações que ele deu no livro de Coríntios, porque no livro de Coríntios você encontra não só como viver, como vestir, como comer, como viver no seu casamento, mas também, olha que interessante, dizendo que você é o templo do Espírito Santo, que tudo que você coloca dentro, a tua comidinha, a maneira como você vive, a maneira como você ensina, tudo isto são informações da nova vida, da nova história, até a maneira como fazer coletas e como fazer o culto. Gente, o livro de 1º e 2º Coríntios deveria ser lido por nós como um livro vivo, não só para aquele povo daquela época, mas para nós. Como você agir, é muito bom isso. A epístola, o material, a carta de Paulo a Gálatas, traz para nós a informação de repreensão. Ali é muito interessante ele falando insensatos Gálatas. Vocês saíram fora do programa, daquilo que eu imaginei que vocês deveriam fazer e que vocês foram ensinados. Ó Gálatas, ó insensatos Gálatas. Toda vez que eu ouço e leio a palavra de Deus através da boca de Paulo, né, falando sobre insensatos, eu me lembro das virgens que não estavam cuidando bem do que lhe foi conferido. E ele faz uma diferença entre os filhos de Deus e os filhos que não são de Deus, no próprio livro de Gálatas. Pega para mim, por favor, para que você possa ver que coisa linda, no capítulo 3, onde ele explica que filho de Abraão, descendente de Abraão, é aquele que aceitou o Senhor Jesus Cristo e batizou-se nele. Então, veja quem é filho de Abraão. Havia uma guerra, uma briga, dizendo, você não é judeu, você não faz parte do povo originalmente selado com o sangue. Então, o que você está falando? Ele falou, quem é verdadeiramente judeu é quem se batizou em Cristo Jesus. Leia aí junto comigo. Dá uma olhadinha o que diz Gálatas 3, versos 7 a 9. Olha lá. Sabeis, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, quem são os gentios? Eu sou gentio. Você é ou não é? Todos nós aqui somos. Só temos chance porque isto aqui o Senhor Deus revelou e foi o que o Evangelho trouxe para o cristianismo. Foi isso aqui, esta verdade de que nós, gentios, somos aceitos. Olhe bem. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou o primeiro Evangelho a Abraão, dizendo, em ti serão benditos quantos? Todo mundo que quisesse vir. Continua, ó. De sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Agora pula para mim, para o verso 26 em diante, para que fique bem claro a mensagem central do livro de Gálatas. Olha aqui, ó. Todos vós sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus, pois todos que foram batizados em Cristo, vos revestistes de Cristo. Desta forma não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, pois todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendentes de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Acabou o problema. É isso que Paulo estava dizendo aos Gálatas. Gálatas, não sejam insensatos. Não corram o mesmo perigo que correu o povo judeu de achar que a verdade era só para eles. Quem é realmente judeu são todos aqueles que são batizados em Cristo Jesus e existe uma vida no Espírito. Você tem que trabalhar por esta vida. Efésios. O livro
A carta de Paulo aos Efésios nos traz uma informação muito decidida sobre as bênçãos espirituais que a pessoa recebe em Cristo Jesus. Quais são as bênçãos e o poder que se apodera de uma vida? Não existe como isso não acontecer. Se você tem uma vida toda torta, é porque você não entrou e não recebeu nas bênçãos espirituais do Senhor Jesus Cristo. É isso que o livro de Efésios traz, que quem se torna servo de Deus se torna um com Cristo. Quem se torna servo de Deus muda de atitude, resolve a sua vida porque é um com Cristo. E ele ora de uma forma muito poderosa pelos Efésios, né? Diz que nós devemos viver como filhos da luz pela unidade que existe entre aquele que se entrega ao Senhor e oferece a sua vida a Deus, e Deus pode viver através dele. Louvado seja o nome de Deus. Pelos Filipenses, é interessante, eu preciso dizer a vocês, que estas cidadezinhas, este povo de cidades pequenas, de lugares pequenos, que foi por onde Paulo foi passando, deixando ali unidades da igreja de Deus, igrejas recém-levantadas, e depois ele precisava ficar mandando cartas para esses locais. Esta cidade de Filipenses, Colossenses, Tessalônica, eram cidades pequenas. Não eram cidades tão grandes como Corinto. Corinto era uma cidade imensa. Nós estivemos em Corinto esses dias atrás, esse tempo aí, quando estivemos trabalhando, e passamos por Corinto, passamos pelo canal de Corinto, vimos essa divisão que Paulo já tinha falado em sua época, vimos ali os locais aonde ele pregou, mas estas outras cidades eram todas pequenininhas. Não eram tão grandes quanto Corinto, mas eram cidades muito fortes no Evangelho e precisavam de orientação. O bonito de ver Paulo explicando é que para cada uma destas cidades, para cada uma destas igrejas recém-formadas, ele tinha mensagens não só diretas, mas pontuais. Para Filipenses, por exemplo, ele falou sobre o amor fraternal, como deveriam os cristãos viver entre si. Como é que eles deveriam tratar uns aos outros? A maneira que as pessoas deveriam exortar umas às outras com alegria cristã. Como ele levanta a alegria cristã para estas cidades. E eu fico pensando, parece a mesma mensagem de Filipenses, a mesma de Colossenses, a mesma de Tessalonicenses. Por que Paulo escreveu coisas parecidas para cidadezinhas diferentes? Pelo seguinte, e aí é quando a gente começa a estudar que a gente se assusta. Estas cidades, estes povos, eles eram envolvidos em brigas homéricas. Porque como eram cidades próximas, elas não eram cidades tão longe umas das outras, eles viviam numa competição terrível. Por isso Paulo falava de amor fraternal, de manter a alegria, de manter a paz entre eles, para que aquele povo recém-batizado, recém-trazido para Jesus, não continuasse com as lutas homéricas que havia entre estas cidades. Então, as mensagens são muito parecidas. A mensagem de Filipenses, de Colossenses e a mensagem de Tessalonicenses, 1º e 2º, traz mensagens muito iguais. Mensagens de amor fraternal, da necessidade de vigilância, de cuidado para viver para agradar a Deus, né? Ali nós encontramos também as cartas de 1º e 2º Timóteo, que coisa bonita. Quando eu leio estas cartas aqui, de 1º e 2º Timóteo, fico pensando num homem, gente, pare para pensar o que eu vou dizer agora, que foi criado de uma forma muito poderosa dentro do Evangelho, e que recebe na sua época de adulta, uma recompensa de uma forma tão poderosa de entrar para o cânon sagrado. Já pararam para pensar que este homem, Timóteo, ele era um líder poderoso, um trabalho poderoso que Deus deixou na mão dele, mas não somente como líder, mas alguém que, diante de todo o universo agora, faz parte da Bíblia Sagrada pela maneira que ele continuou os ensinamentos que recebeu de sua avó, de sua família, a maneira como ele continuou firme nos propósitos celestes. E Paulo aqui escreve para ele e vai dizendo ao Senhor Deus, vai dizendo a Timóteo coisas muito perfeitas sobre um obreiro aprovado, que não se envolve com as coisas desta vida. Eram características do próprio Timóteo, que Deus então mostra através da boca de Paulo, para que os cristãos tivessem como exemplo em sua vida. Leia 2 Timóteo capítulo 2, o bom soldado de Cristo. Um exemplo que Paulo traz para explicar que quem permanece no Evangelho não se envolve, quem se alista para o Evangelho de Deus, não se envolve com coisas desta vida. Dá uma olhada aqui, presta atenção no capítulo 2, verso 1 em diante. Tu, pois, meu filho,
Fortifica-te na graça que é em Cristo Jesus. E o que de mim, através de muitas testemunhas, que poder Paulo tinha para dizer isso aqui, ó, o que de mim, muitas vezes vistes e ouvistes, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem a outros. Sofre, pois, comigo as aflições, como bom soldado de Cristo. Continua. Nenhum soldado em serviço se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar legitimamente. Olha, a linguagem que é usada para falar com Timóteo é uma linguagem de general para soldado. É uma linguagem de alguém que está batalhando contra as forças do mal. E diz para ele, eu conjuro, entre Deus, que pregue a palavra, inste a tempo e fora de tempo, exorta, admoesta, faça o teu trabalho, bom trabalho de Cristo. Tito, aqui você encontra uma mensagem do Senhor com exortações para diversos grupos que Deus manda através de Tito, através de Paulo para Tito, e a manifestação da graça e da salvação e deveres dos fiéis que Deus traz pela boca de Paulo esta informação. Lê comigo esse Tito aqui, você está seguindo na Bíblia essa informação, capítulo 3. Lembre-lhe que se sujeitem aos governadores e autoridades, que sejam obedientes, estejam preparados para toda boa obra, que a ninguém infamem, nem sejam contenciosos, mas cordatos, mostrando toda a mansidão para com todos os homens. Outrora nós também éramos insensatos, desobedientes, extraviados, seguindo a várias paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Mas, quando apareceu a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com os homens, não por obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante a lavagem da regeneração e da renovação pelo Espírito Santo, e que derramou ricamente sobre nós por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de sermos justificados. Olhe para cá. A ação de Paulo para Tito é que, pela graça e poder de Deus, nós temos deveres de fiéis e deveres para serem mostrados para as outras pessoas. A mesma informação para Filemon, que quando aqui ele traz informações para alguém que tinha sido fugitivo e que tinha sido trazido de volta para o redil do Senhor pela imposição de mãos e também pela aceitação do Senhor na parte tão poderosa de Deus que Deus faz de misericórdia para com alguém fugitivo que saiu fora dos caminhos de Deus. O livro de Hebreus é uma pérola dentro do Novo Testamento. Ele não somente são informações preciosas sobre a vida cristã, como também é a informação do santuário celestial, de como a coisa aconteceu depois que Jesus saiu daqui e subiu para o céu. Quem lê o livro de Hebreus, todo servo de Deus que lê o livro de Hebreus, se assusta de ver como eles possuíam mais informações do que nós imaginamos sobre o santuário celestial e o trabalho que Jesus está fazendo agora por nós diante do trono de Deus. Paulo tinha certeza e clareza sobre essas informações. Ele não tinha dúvidas. Ele sabia e explicava com facilidade. O capítulo 8 e 9 traz com detalhes as informações que no Antigo Testamento o povo vivia. Agora, diante do Novo Testamento, eles estão sendo relembrados do que o povo judeu vivia com facilidade. Eu quero que você saiba que nesta época em que foi escrito o livro de Hebreus, o povo de Israel já não tinha mais tanta ascensão ao santuário como tinha na época do povo de Israel. Por que isso? Porque assim que Jesus subiu ao céu, no ano 31, o Senhor Jesus saiu dessa terra. Não sei se você já tinha parado para pensar sobre isso, mas o santuário que havia aqui nessa terra perdeu o valor diante do céu. Continuou sendo morto ali, cordeirinhos de manhã e de tarde.
o sumo sacerdote continuou fazendo seu trabalho, mas eram obras mortas, porque já não tinha mais necessidade alguma. E devagarinho o povo deixou de ir ao santuário. Eu não sei se vocês sabem desta informação. O povo judeu já não ia mais tanto ao santuário, já não tinha mais a mesma informação. No ano 60 de nossa era, o povo já ia muito raramente aos ritos que se cumpria dentro do templo. E quando os hebreus recebem estas informações de que agora está no céu, aí que eles deixam de ir mesmo para o santuário da terra. Realmente não tinha nenhum valor mais. E uma exortação muito clara de Deus para os filhos de Deus, para os cristãos, exortação à vida correta, já que Jesus está no lugar santíssimo, vendo a vida de cada uma destas pessoas. O livro de Tiago é um livro que foi escrito, aliás, daqui para frente você encontra servos de Deus escrevendo da sua experiência pessoal e deixando exortações para a nossa igreja. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos da dispersão. É ele escrevendo para os filhos de Deus que estavam dispersos. São várias orientações da guarda da língua. Que impressionante o livro de Tiago, quando fala de fofoca, da capacidade que a língua tem de destruir e de mudar uma situação frente ao povo de Deus, dizendo para nós nos submetermos ao povo do Senhor. 1 Pedro, 2 Pedro, as cartas de Pedro para o povo do Senhor, para explicar a vida segundo Deus, não a vida segundo a carne, e explicando com clareza a esperança de seu coração de que Jesus viria. 1º, 2º e 3º João, aquelas cartas que foram escritas depois que João volta de lá do exílio, depois que tinha terminado de escrever o Apocalipse. Olha que coisa tremenda, o Apocalipse, as profecias, que é primo irmão do livro de Daniel, trazendo a finalização de todo o governo de Deus, do trabalho do Senhor e sua vitória, não uma busca de vitória, mas a certeza absoluta da vitória que Jesus vai dar para os seus filhos. Olha para cá agora que eu preciso dizer uma coisa a você. Tem 44 minutos que nós estamos falando, 44 minutos, para poder relembrar daquilo que estudamos durante o ano. Qual é o tempo que você vai dedicar ao Senhor nesse próximo ano para estudar a palavra de Deus, para se sentar e estudar? Eu queria que você fizesse esse plano agora. Que você decidisse isso agora. Todo castelo na terra foi um dia um castelo no ar. Primeiro as coisas acontecem aqui dentro, para depois acontecer fora. Se você não fizer planos, você não vai fazer. Você tem que tirar tempo de qualidade, tempo verdadeiro para isso. Eu não sei se você percebeu já, ou se vai perceber ao começar o ano bíblico, que todas as pessoas que se entregaram a Deus, todas que escreveram a Bíblia, não tinham outro emprego. O trabalho deles era a missão e alguma coisa eles faziam para se sustentar. Quantos de vocês já notaram isso? 100% do povo do Senhor fez assim. Eu não encontro um deles que usava o tempo que sobrava para pregar a palavra do Senhor. Eles usavam o tempo que sobrava para se sustentar. E a maior parte do tempo para as coisas de Deus. Por isso eu vou te fazer a pergunta de novo. Qual é o tempo que você vai tirar para estudar esse próximo ano? Você tem que fazer esse plano agora. E é por isso que eu vou orar. Eu vou me ajoelhar para orar por você, pedindo a bênção de Deus, pelas coisas que você, diante do Senhor, vai dizer: Senhor, eu quero esta bênção sua para eu conseguir levar até o final do ano. Um horário que, mesmo que venha a pessoa mais importante da sua cidade, a pessoa mais importante da sua família, a pessoa mais importante do mundo, você diga: eu estou com a pessoa mais importante do universo, eu tenho um horário com esta pessoa. Qual é o horário que você vai tirar? Aqui na Escola de Profetas, nós fazemos isso na primeira hora da madrugada. Durante este ano, nenhum de nós acordou depois que o sol tinha nascido. A gente acorda bem cedo mesmo. Mesmo nos dias em que a gente dorme um pouco mais tarde, então aumenta as horas de sono. Nossa, né? A gente, ao invés de dormir, eu vou contar para vocês, tá? Às 7h30 da noite a gente está com a luz apagada já. Ao invés de dormir nesse horário, digamos que nas sextas-feiras ou no sábado à noite, que tem bastante louça para lavar, a gente fique até mais tarde, ou em algum evento que a gente tem que ficar mais tarde, aí a gente compensa as horas que demorou a noite nas horas da manhã. Mesmo assim, eu vejo todo mundo acordando de madrugada e vai embora ler lá para poder
buscar nas primeiras horas. Quem não se encontra com Jesus, olha o que eu vou te falar, nas primeiras horas, encontra-se com Satanás no decorrer do dia. Isso é sério ou não é? Faça seu plano agora, de decisão. E sabe por quanto tempo você tem que pensar em fazer o ano bíblico? Eu tenho visto o método do fracasso. Quando é? Estudar uma vez e pensar que não precisa estudar mais. Você vai ter que estudar até Jesus voltar. Ano bíblico é orientação de Deus para ser feita até Jesus voltar. Não se pode parar, você vai continuar para sempre. Mas para esse novo ano, 2024, você tem que decidir hoje. Você vai ter que marcar um horário de qualidade com o Deus eterno. Quer que eu ore por este horário? Quer que eu peça a Deus para você, para que o Senhor te abençoe e te ajude a reservar este horário? E olha como é que Deus espera que a gente faça. Já já a Railana vai cantar um hino. Mas olha, deixa eu te contar uma coisa poderosa para que você possa compreender. Primeiro você faz o seu culto sozinho. Depois chama a sua família e faça com a sua família. Sempre busque forças sozinho. Toda vez que você ora, toda vez que você busca o Senhor, toda vez que você abre a Bíblia, você se torna uma outra pessoa. Nunca você se torna a mesma pessoa. Você entende isso? Não existe como você se tornar a mesma pessoa depois de orar e depois de buscar a palavra de Deus. E estudar. Não só ler, estudar. Você pode dizer assim, mas Maísa, eu não sei estudar. Você vai aprender. Se você se dedicar, todo mundo que sabe estudar a Bíblia não nasceu sabendo. Ela recebeu esta bênção de Deus pelo esforço, pelo interesse, por ter ido atrás para que o Senhor Deus fizesse. Foi assim com Paulo, foi assim com os discípulos, foi assim com todos os que vieram antes de nós. É assim comigo, será assim com você. Que o Senhor Deus te abençoe e te fortaleça. Que agora, antes de eu orar, enquanto Railana vai cantar um hino, seja seu momento de decisão. Seu momento de pedir a Deus essa bênção, para que depois, quando eu for orar, ao levantar minha mão sobre a sua vida, você seja então, pela graça e poder de Deus, levado diante do Senhor com um horário selado, para o louvor do nome de Jesus, tá bom? Então vamos ouvir agora em meditação este hino de louvor ao Senhor. Nós cremos na verdade de um Deus que é Criador. Nós cremos na verdade da Trindade em um só Deus. Nós cremos que a Bíblia é a palavra do Senhor. Nós cremos que o Filho sua vida entregou. Nós cremos no trabalho do Espírito de Deus, nos chamando à salvação, nos fazendo renascer. Nós cremos no batismo pela água e pela fé. Nós cremos na verdade, na saúde, no viver. Nós cremos no juízo que virá a todos nós. Nós cremos que Jesus é o nosso intercessor. Nós cremos que o homem nada tem a oferecer, mas em Cristo a salvação, só em Cristo há poder. Nós cremos em sua lei, cremos também que Ele nos deu
o dia do Senhor, o santo sábado de Deus. Nós cremos na promessa do retorno de Jesus. Nós cremos que os mortos ressuscitarão do pó, e nós, os que vivemos, transformados vamos ser, e para sempre com Jesus vamos viver. E mesmo que a terra se revolte em seu lugar, e mesmo que as montanhas se atirem para o mar, nossa fé não sofre danos, pois está firmada em Deus. Temos fé nas promessas que nos fez. Nós cremos na promessa do retorno de Jesus. Nós cremos que em breve vamos ver nosso Senhor, e todos nós unidos desfrutando um novo lar. Com Jesus vamos lá estar. Com Jesus vamos lá. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome de Jesus Cristo. Que Deus tão bom. Nós cremos na promessa do retorno de Jesus. Cremos que em breve veremos nosso Senhor. Que glória. Deus abençoe vocês, queridos, que estão conosco, que estiveram conosco durante o ano todo de 2023, que fizeram parte de nossa vida, que se envolveram com o Evangelho da Graça, que estiveram fortalecidos em Jesus de uma forma bem poderosa pela palavra. Só tem esse jeito de estarmos fortes, é pela palavra do Senhor, por aquilo que está escrito, por aquilo que o Senhor Deus trouxe para nós. Força, coragem. Não permita que nada tire você disso. Nossa igreja é verdadeira. Essa é a igreja de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Você está na igreja certa. Faça seu ano bíblico. Pegue os livros do Espírito de Profecia, que são para serem lidos junto com a Bíblia durante esse ano, para serem a força, a base, a orientação, a explicação do que a palavra de Deus traz para nós. Que privilégio nós temos de ter o Espírito de Profecia. Não deixe de crer. Não permita que absolutamente nada tome o espaço que é do Senhor na sua vida. Para isso você foi chamado. É para isso que você está aqui. Aqui está o grupo que irá orar por vocês. Aqui está o grupo que esteve conosco durante o ano. Estes são os que oram pelo campo. Estes são os que oram por vocês. E eu vi vários de vocês dizendo: o que mais eu preciso é disciplina. Eu também. Não pensem que isso é coisa só do seu coração, é conosco também. Nós precisamos disso e vamos orar por vocês. Essa oração que eu vou fazer agora é uma oração de pedido ao Deus que quer fazer isso por nós. Nós não precisamos convencer o Deus eterno para nos abençoar. É o maior desejo dele, é que nós sejamos abençoados. Então, enquanto nós vamos nos ajoelhar aqui, eu queria que você se ajoelhasse também. Vamos orar juntos? Eu quero pedir para Deus, ao Deus eterno, ao nosso Pai, para que faça em nós a obra que Ele pensou ao nos fazer nascer. Vamos nos ajoelhar? Amado Pai, que privilégio ter estudado a Bíblia durante esse ano. O ano bíblico, Senhor, que privilégio grandioso. O Espírito de Profecia, que é sem dúvida alguma um tesouro inestimável, Senhor, uma luz menor a guiar para a luz maior, para guiar para Jesus. Senhor, que privilégio.
Eu te peço que o Senhor nos abençoe. Nós temos que confessar diante de Ti que muitas vezes somos preguiçosos, não temos disciplina. Poderíamos ter chegado ainda mais longe, poderíamos já estar anos-luz de distância de onde estamos agora. Mas hoje estamos tomando uma decisão, Senhor, que pode anular essa preguiça, essa indisciplina, essa falta de interesse. Estamos decidindo entregar nossa vida ao Senhor, decidindo entregar nosso coração. É o maior e mais poderoso voto, é a maior decisão que alguém pode fazer no final de um ano. É decidir tirar um tempo exclusivo para dar de presente ao Deus eterno. Senhor, nosso dízimo de tempo, dízimo, Senhor, das 24 horas que recebemos todos os dias, queremos que pela sua graça, pelo seu poder, 2h40, nós possamos tirar entre o culto da madrugada e o culto da noite. Pai, que sejam horários de entrega, de meditação, de busca da sua presença, de compreender o que o Senhor quer para nós, de dar forças a outros irmãos, de mandar cartas de ajuda, de bênçãos para outras pessoas, mesmo se estivermos em sofrimento, de aprender a tua vontade, de estarmos aptos para pregar nesses últimos dias. Não sabemos o que virá em 2014, tu sabes, Senhor. Então, Pai de amor, se o Senhor tem nos indicado, ordenado e ofertado condições para estudar, para buscar a tua presença, porque a palavra de Deus será tirada, também é, Senhor, para que ao mantê-la em nosso coração, possamos estar prontos quando Jesus despontar nas nuvens dos céus. Eu rogo a Ti por estas pessoas que estão comigo e levanto a minha mão por estas outras, Senhor, em nome de Jesus, que estão ali depois dessa câmera, que estão cada um em sua casa. Que seja a Tua mão sendo levantada sobre cada cabeça, sobre cada vida. Pai, dedicamos a Ti neste novo ano o horário para orar, buscar a Tua presença, receber forças do céu e nos tornarmos discípulos Teus. Pela graça e pelo poder de Jesus, o nosso Redentor, o centro da Bíblia, é que nós oramos e agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Queridos, e como escola, nós queremos desejar a vocês um feliz ano novo. Vamos falar então? Feliz ano novo! E só é possível um feliz ano novo se for com o nosso Senhor. Deus abençoe você e até ano que vem. Um abraço para você.